nós, e é o que se trata um instituto chamado clemência. Ele está no artigo 483, inciso 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. No inciso 1º fala sobre materialidade. O inciso 2º sobre autoria. O inciso 3º sobre absolvição, sobre a clemência, se os jurados absolvem o réu. E é essa uma pergunta que vai ser feita para vocês. Os jurados absolvem o réu? Eu queria tirar esse peso que existe sobre os ombros de cada um de vocês. Eu não vim aqui para colocar peso. E eu queria ter começado esse ditado e fiquei reticente falando sobre Jesus na cruz. Era a minha primeira fala. Jesus fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. E logo em seguida também perdoa o ladrão na cruz. E eu, quando penso em clemência, eu penso em perdão. O que acontece nesse processo? Eu, quando me deparei com esse processo, porque foi uma opção nossa atendê-los, por uma pós-graduação que nós fazemos, escolhemos atender o Marlon. E quando eu me deparei com esse processo, eu tinha ficado um pouco desanimado. Mas quando eu me aprofundei nos autos, eu falei, poxa, mas tem muita coisa boa aqui. Porque qual é a única pessoa que diz que viu o Marlon na cena do crime? A vítima. Uma vítima que não está aqui. Eu não vou ficar demonizando a vítima, mas não está aqui. Não tem nenhum familiar dela aqui. O padrasto não veio, mas nós temos o vídeo da gravação dele na audiência de instrução. E quando eu vi esse vídeo, eu falei, nossa, mas é muito bom. Porque o próprio padrasto, que foi uma das primeiras pessoas a descerem quando Jefferson estava sendo socorrido, o padrasto fala, quando pergunta, ele fala, você viu? Não. Sabe qual é o instrumento? Não. As respostas do senhor Adão, do padrasto, era o tempo todo, não vi, não sei, o tempo todo. Uma outra questão, a mãe, um policial falou que não percebeu a deficiência dela. Já existem relatos no processo que ela tinha deficiência visual. Então, assim, eu anotei aqui a página de cada uma dessas situações e aproveitei a minha tese, basicamente foi fundamentada em cima das alegações finais do Ministério Público, porque ali tem todas as transcrições do que foi dito na audiência. Está na página 266 a 272 do processo. Então, um padrasto que não viu nada, que não sabe de nada. O réu não sabe o que o atingiu. A única pessoa que diz que viu Marlon naquele dia, naquela noite, foi a senhora Amanda. E eu nem estou usando isso como um argumento aqui de defesa. Eu estou focando nas testemunhas da acusação. Padrasto não viu, a mãe falecida, coitada, também não viu, só ouviu os gritos. Os policiais não viram, ouviram dizer. Então nós temos um processo de ouvir dizer. Um processo onde todas as provas são inexistentes, a não ser o ouvir dizer. Então eu queria, senhores, apelar para os senhores para que nesse momento, quando for quesitado, se vocês absolvem o réu, pensem na dúvida, na falta de provas, no perdão, não por um crime que ele cometeu, mas o perdão pela situação toda que está acontecendo aqui. Uma coisa interessante, é muito raro nos processos criminais que eu pego, um assistido que tenha emprego. E lá tem várias situações de emprego que ele teve fixo, como administrador, como sócio, vários empregos. E hoje ele falou que é marceneiro, correto? Serralheiro, perdão. Então, assim, é um processo bonito quando você olha toda a situação. No primeiro momento, me assustou, porque nós pertencemos a uma pós e pegamos isso como parte do nosso, para formação, do nosso trabalho, de uma forma pro bono. Mas quando eu vi todas essas provas positivas, inclusive a defensoria já vem trabalhando essa tese brilhantemente pelo doutor Eduardo, sobre a falta de provas que tem no processo.
o Ministério Público, o seu juiz, Luiz Cláudio, com quem eu aprendi muito, e aqui cada coisa que eu estou falando tem o número da página aqui, para poder citar e falar para vocês. Eles insistiram muito em poder trazer a vítima para cá. Você vê que ela, não, a princípio, não teve interesse em comparecer. Tentaram de várias formas encontrar, trazê-la. Então, assim, o que nós temos aqui? Simplesmente a palavra de uma vítima que dá para ser colocada em dúvida. Não dá para ter muita credibilidade na palavra dessa vítima. Então é isso, eu gostaria que os senhores pensassem sobre a clemência. E uma outra coisa que eu não falei, é uma decisão íntima de cada um dos senhores. Os senhores não precisam fundamentar. Quando um juiz toma uma decisão, uma sentença, ele precisa fundamentar tudo. Não pode ser exigido isso dos senhores. Até porque raramente vai ter algum jurado aqui que fez direito. Mas a convicção que os senhores sentirem, o entendimento, de acordo com a cultura, com a vivência, com a moral, essa percepção é um ponto que os senhores deveriam avaliar quando perguntarem se os senhores absolvem o réu. No quesito terceiro. E eu passo a palavra agora ao Dr. Marcelo Tolentino, que vai dar a continuação. Muito obrigado, senhores.